Como é então que era organizada a chegada, a seleção dessas pessoas, essas milhares de pessoas que chegavam diariamente? Bom, Auschwitz, como eu expliquei em outro vídeo, era um entroncamento ferroviário. Então ele recebeu, né, mais de 1 milhão de pessoas que vieram de uma série de países. Bulgária, Hungria, Romênia, Polônia, entre outras áreas da Europa. E por essa razão, Auschwitz tinha essa espécie de estação ferroviária própria. O trem chegava nesse local, naquele local onde está aquele vagão. Quando o trem chegava, um a um os vagões eram abertos, sob a verificação dos soldados alemães pertencentes à SS, de metralhadora na mão, literalmente. As pessoas desciam e eram encaminhadas lá para frente, na chamada Rampa dos Judeus. Nesse local, elas eram divididas em 2 filas. Uma fila com mulheres e crianças, idosos, e outra com homens. Nessa fila, então, eles passavam por uma primeira triagem. Quem tinha menos de 14 ou mais de 50 era imediatamente encaminhado às câmaras de gás. Mulheres e homens em idade de trabalho saudáveis eram selecionados para o trabalho escravo e eram encaminhadas para uma segunda triagem. Por que para uma segunda triagem? Porque nessa segunda triagem eram feitos exames mais cuidadosos para ver se não tinha ninguém doente, se não tinha nenhuma mulher grávida imediatamente para a câmara de gás. E então a triagem era feita próximo onde está aquele vagão ali, um pouquinho mais para frente. Ali tem um vagão de trem, né, que mostra como eram os vagões de trem utilizados na época. Naquele vagãozinho de trem que vocês estão vendo, um vagão pequeno, iam de 50 a 100 pessoas, em viagens que duravam de 1 a 4 dias. Primeiro que os trens da época tinham uma velocidade muito menor que esse hoje, e segundo que a ideia era deixar essas pessoas sofrendo mesmo. Elas chegando aqui desidratadas, fracas, sem alimentação, depois de 3 ou 4 dias, era muito interessante para os alemães. Diminuía, por exemplo, qualquer risco de rebelião. Então, muitas delas, inclusive, chegavam a morrer nessa longa viagem, porque elas vinham sem água por até 4 dias de viagem, quando se tratava das áreas mais distantes. Essas são imagens de crianças, suas mães, avós, que não passaram na seleção para o trabalho escravizado. Elas estão indo para as câmaras de gás. As pessoas que não eram selecionadas para serem escravizadas eram trazidas para cá. Para que não houvesse nenhum tipo de rebelião, os alemães tentavam convencer as pessoas que elas iriam tomar um banho, que depois elas receberiam um café, com bolacha, chá, café, etc. Era uma forma de tentar deter qualquer tipo de agitação entre as pessoas que eram trazidas para cá, porque muitas delas já tinham ouvido falar do que acontecia nos campos. No entanto, os alemães sempre mantiveram sigilo sobre o que acontecia nos campos de extermínio. Mas é claro, informações às vezes vazavam entre os próprios alemães. É o soldado que vai para casa e conta para a família o que está acontecendo lá. Mas os alemães sempre negaram, diziam que era propaganda bolchevique para tirar a credibilidade dos nazistas. E isso, por essa razão, então, muitas comunidades aceitavam que as pessoas fossem transferidas para esses campos, porque na verdade o discurso era elas serão reassentadas. E isso só mudou em abril de 1944, quando 2 judeus escravizados em Auschwitz, o Rudolf Virba e o Alfred Wetzler, conseguiram fugir. E eles acabaram escrevendo um longo relato na Eslováquia, que é chamado de Protocolo de Auschwitz. Isso só foi divulgado por um jornal suíço, o primeiro a divulgar, em junho de 1944. Foi um escândalo internacional. E aí sim, o mundo passou a saber o que acontecia em Auschwitz. E os alemães tentavam colocar uma dúvida na cabeça delas, né? A pessoa vinha para cá, evidentemente, morrendo de medo, e ela saía com a dúvida: opa, eles falaram que vai ter um café depois. Eles falaram que nós vamos ter que trabalhar, mas que depois que acabasse a guerra, nós seríamos incluídos, né, na grande Alemanha pós-guerra.
Então elas eram trazidas para cá, elas eram convencidas a se despir, a deixar suas malas, e elas entravam nesse local que vocês estão vendo. Essa é uma câmara de gás que foi dinamitada pelos próprios alemães quando os soviéticos estavam chegando aqui no campo para tentar destruir provas. Toda a documentação e todas as câmaras de gás e fornos crematórios foram destruídos pelos alemães, né, sob ordens do Himmler, que era o chefe das SS, quando os soviéticos se aproximaram da região. Quando as pessoas entravam aqui, então, elas se despiam e a porta era fechada, porta de aço, evidentemente. Esse local tinha uma cobertura, e essa cobertura tinha pequenas escotilhas, onde os soldados alemães jogavam o Zyklon B. O Zyklon B era sólido, mas super volúvel. Quando ele caía, e rapidamente se transformava em gás, e essas pessoas, depois de 20 a 30 minutos, estavam todas mortas. Elas não conseguiam respirar, havia rigidez muscular, o coração parava e todas morriam. Lá à frente da câmara, onde você está vendo aquela construção destruída, ficavam os fornos crematórios. Então, os corpos eram rapidamente levados nos fornos crematórios e transformados em cinzas, que eram jogadas nos rios da região. A escala de mortes era tão brutal que em muitos dias eles chegavam a matar 5.000 pessoas. Por isso você percebe a brutalidade do que aconteceu aqui. Eu chamo de pior momento da história da humanidade. Foi o ápice da degradação humana que aconteceu aqui em Auschwitz. Em muitos dias eles não davam conta de queimar os corpos dos fornos crematórios. Eram feitas grandes fogueiras aqui na região. Ou seja, essa região literalmente fedia churrasco durante todo o dia. Churrasco de carne humana. Esse é a câmara de gás e o forno número 3. Do outro lado fica o número 2, atrás daqueles degraus. E havia ainda mais 3, eram 5 as câmaras de gás e os fornos crematórios. Ou seja, você tinha aqui uma indústria da morte funcionando. Era basicamente uma indústria da morte, feita para matar e eliminar os corpos em escala industrial. Você pode me perguntar, por que eles não enterravam? Porque era impossível enterrar um volume tão grande de corpos. A única solução era cremar, transformar em cinzas, que eram jogadas em rios, em pequenos córregos aqui da região. Esse é o local onde as SS realizavam as queimas de corpos, quando os fornos não davam conta. Terrível, né? A escala industrial das mortes aqui é realmente difícil de acreditar. Esses jazigos são uma homenagem às milhares de pessoas que foram queimadas em piras humanas nessa região pelas SS. E esse é o forno crematório número 5. Foi dinamitado pelos nazistas apenas um dia antes da chegada dos soviéticos. O campo foi libertado, invadido em 27 de janeiro de 1945, que é o Dia Mundial de Lembrança do Holocausto.